Mas o que acontece? Isso, mas a maçonaria sempre teve envolta a questões políticas. O que acontece fora de loja, no que nós chamamos ali de ágape, né, o bate-papo, a conversa, o relacionamento que existe, aí eu tenho posicionamentos que algumas pessoas lá dentro têm, acreditam, né, nas minhas ideias, outros também têm ideias que eu aprovo e a gente acaba se conectando. Por isso você vai ver tão presente a maçonaria na Revolução Francesa, como já se conhece, na Inconfidência Mineira, na Independência do Brasil e até mesmo na libertação dos escravos. Mas também? Sim. E tinha treta dentro da maçonaria. E tinha treta dentro da maçonaria. Tinha maçom que era a favor de libertação e tinha maçom que era dono de escravo. E aí o cara fala, vai libertar os escravos, vai me falir. Então a maçonaria tem treta, entendeu? Acontece isso. Dentro. Não, na verdade tem muita. Esse é o verdadeiro segredo. É que o problema é que como agrega todos os tipos de pessoas e todas as ideologias, lá dentro de loja saem umas tretas gigantes. Imagina num país que tá partido em dois. Essa é uma das belezas da maçonaria também, a pluralidade de pensamento e o que é muito interessante, a democratização, a parte democrática de você poder falar, eu posso poder não concordar. Entendeu? Eu não concordo, mas eu ouço você e na minha vez de palavra eu me exponho a minha forma de pensar. Então isso ainda é muito... É um dos pilares da maçonaria, essa luta pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade e pela democracia. Eu não sei se a gente já entra nesse assunto agora, mas quando que a maçonaria começou a ganhar poder político e quando que ela começou a ser perseguida por alguém? Acho que ela sempre foi perseguida. Eu acho que perseguida sempre. Desde os começos. Sim. Sim, cara, não, depende de onde, né? Na Inglaterra, ela nasce com o Jacques de Molay. Sim, exato. Que era o grão-mestre dos Templários. Tá? Peraí. Como? Jacques de Molay foi o último grão-mestre dos Templários, né? Por isso que vem a ordem de Molay, não é do Cebolinha. E ele foi queimado, ele foi julgado pela igreja, queimado em praça pública pelo rei Filipe o Belo. Qual a acusação? Que ele venerava o demônio. Que ele venerava magias, demônios e baseado em quê? Baseado no medo em o rei que é o dinheiro dos templários. Mas é o medo ou não é simplesmente financeiro? Medo público. A grana. O rei ele estava devendo as calças, ele queria ser. Aí ele pede pro Papa exterminar os templários. Porque o Papa se recusa. Aí o Papa morre envenenado. Aí aparece um novo Papa e aí esse Papa aceita. A grande questão se discute o poder maçônico, político e tudo mais, mas aqui de fora, quando se tenta derrubar a maçonaria, também é uma briga de poder. Então não adianta, isso daí aconteceu lá e foi por pelo dinheiro dos templários, para tomar, tá? E a história é muito mais ampla do que isso, ficaria pequeno pro podcast pra gente contar toda essa história, né, nesse período. Mas a realidade é que a maçonaria passa a ser perseguida. Mas dá uma resumida porque eu queria entender essa fase aí. Como que dá para contar de uma forma mais curta? Olha, o grão-mestre, né, o Jacques de Molay, ele acaba sendo acusado de bruxaria, feitiçaria, heresia, né? E os templários por si pisaram na cruz. Eles faziam um voto cuspir na cruz. Acusação. Mas olha que interessante. E outras coisas piores. É mesmo? A ordem nasce como os nobres cavaleiros pobres, né? Os pobres cavaleiros de Cristo. Isso. Então, qual que era um dos pontos interessantes? Eles faziam um voto de pobreza. Como que eles fazem voto de pobreza e estão mais ricos do que o rei, do que a coroa e do que o papa? Então você tem um poder político, que é o rei, e você tem um poder papal, que é religioso. Então você tem isso numa ordem paralela, que era os templários, que deveria obedecer ao papa. Mas agora eles têm uma ordem paralela, com autonomia e mais rica do que a igreja. Então isso foi uma concorrente. É concorrente, entende? Então tomar o que eles tinham ali foram condições. Então é colocado no julgamento de Jacques de Molay, que ele trai, né? É o próprio. Sim, que ele trai ali, né? Que ele trai os seus companheiros, que ele entregue seus companheiros, que ele quebre seus juramentos. Então, Jacques de Molay passou a ser um mártir, né? Por isso nasce a ordem. Torturado 7 anos. Sim, e aí é torturado, porque assim, é sempre uma briga de poder. E quando se trata dos segredos ali, o que a gente entende do segredo? Depois a gente vai falar também disso. Mas o segredo é o seguinte, você pertence a um clube ali, tal. Você é um clube social, que tem piscina e tudo mais. Tem coisas que são tomadas de decisões ali dentro do clube, se vai ter piscina aquecida, o que te interessa se você não for membro? Nada. Entende? Agora, a partir do momento que você está ali dentro, uma associação, todas as atitudes, todas as decisões de uma ordem, ela tem que ser comunicada a todos. Porque nós somos uma maneira bem simples, a maçonaria é uma associação.
de homens que prezam pelos uma moral, costumes, busca patriótica, religiosa, respeito pela religião. Então é claro que é uma ordem que ficou forte, porque você junta um monte de cara com muitas habilidades no campo, por exemplo, profissional. E você junta um bando de mentes, né? Filósofos, pensadores, historiadores, antropólogos, arquitetos e pessoas de todos os níveis. Ele não falou e você... engenheiro, né? Engenheiro, claro. Engenheiro começou. Vocês fundaram, não precisa nem chamar. E aí, Perfeição. você coloca esses caras junto e coloca eles para bater um papo interessante, para discutir um povo. Tem sentido um homem, por ele nascer com uma cor diferente, ele ser um escravo? Cara, eu acho isso um absurdo, acho isso errado. E aí esse grupo se fortalece e luta contra coisas que eles acreditam que não é legal. Entende? Quando se conquista aquilo ali, pô, cara, conseguiram porque estavam vinculados à maçonaria. Nem sempre foi assim. Dentro de uma loja, pode ter 50 membros e ter 50 pensamentos diversos sobre o mesmo assunto. Essa imagem comum. Aí é o que? Representando... Sim, ali possivelmente fogueira, na internet ali foi o... Porque juntamente com ele teve os companheiros dele também que foram queimados ali. Foram todos queimados no Rio Sena. Essa foto é melhor, essa imagem é melhor. Tá. Tá vendo? Ele é queimado e tem ali, até acho uma estátua dele, um marco ali perto da Notre Dame, em Paris. Em Paris mesmo? Em Paris, foi no Sena. Tá. Né? E aí o que aconteceu? Quando eles proíbem os templários, ele tem que arrumar uma desculpa. Ele não pode falar que eu queria o dinheiro e tal. Então ele falou que os templários eram hereges. E aí ele começa a perseguir os templários e os templários precisam fugir. E aí começa uma relação dos templários com a maçonaria. Porque como é que o templário conseguia fugir? Como? Ele se disfarçava de maçom. Porque como os maçons, como o Mingardi falou, eles eram as únicas pessoas que podiam viajar de uma cidade para outra. Por quê? Porque, cara, eu construí uma igreja nessa cidade, acabou meu emprego. Então eu tinha permissão do rei para eu ir para outra cidade construir outra igreja. Certo. Então isso podia explicar por que no meio da Escócia tinha um nego queimado de sol. Ah, tá. Que estava chegando, fugindo de Jerusalém. Então esse fato deles estarem disfarçados como construtores permitiu que os templários fugissem da igreja. E aí começou um jogo de caça gato e rato. Então a estrutura da maçonaria, que depois a gente vai ver que também ela foi usada na máfia, na P2, várias organizações criminosas copiaram a estrutura da maçonaria. Agora ele vai falar que a maçonaria é criminosa. Não é. É boa estrutura para esconder gente foragida. Quem que eles escondiam? Cara, gente que falava que a Terra era redonda, exato, cientista, todo mundo que a igreja perseguia se associava à maçonaria. Então, judeu, muçulmano, luterano, cátaro, sim, pessoal das outras religiões, filósofos. Então, tipo, você brigou com a igreja, os caras queriam a sua cabeça, os caras fugiam pra maçonaria. E aí a maçonaria fechava ali e já assumia com você e te mandava pra uma outra cidade e tal. Então você tem os landmarks, tem as regras da maçonaria que falam assim, ó, você nunca pode chegar numa cidade sozinho. Então são regras que são de sobrevivência. Naquela época era assim. terrível. Você pega, por exemplo, a pessoa julgava, o mesmo que julgava, ele era o juiz, ele era o promotor. Tá bem era horrível, na verdade tá acontecendo ainda. Horrível. E por que tinha um outro segredo? Não vamos entrar nisso. Naquela época era terrível. Sim. Aquela época. Hoje em dia, ainda bem não temos mais isso. Um segredo nessa época? Já que já não estava mais com tanto construtor aí. Porque nesse momento começou a entrar filósofo, judeu, cabalista, todo tipo, médico. Então, cara, você queria fazer uma anatomia, isso era proibido. Pintor, artista, escultor, cara, você fez uma autópsia, queria falar de esqueleto humano, você era condenado à morte. Música. A música era só sacra. Poeta. A música sacra. Só existia música sacra. Tudo que era fora disso. Não existia música profana. Não existia poeta. E tons de música também não. Existiam certos tons que eram proibidos. Só música sacra. Depois, muito tempo depois, que a música passa a ser pontuada. Qualquer coisa nesse período que incentive, fomenta o livre pensamento não é bem-vindo. Qualquer estado ditatorial, qualquer estado, né, qualquer situação, período do planeta, né, ou até que venha a acontecer, que seja um lugar que não se permita o pensamento livre, inevitavelmente você vai ter perseguição. Claro. Tá? Então, eu até vendo o pessoal do chat aqui comentando uma coisa bem interessante. Esse é o período de 1300 até 1700.
que é quando a maçonaria muda a cara dele. Então, ele deixa de ser uma guilda de pedreiros para ser uma sociedade secreta que junta cientista. Vamos chamar de cientista, mas todo tipo de filósofos, pensadores. Mas o que muda nisso? O que muda na estrutura? A estrutura. Ela não muda, ela não muda com os encontros. Então a gente tem... Mas tem chefes, tem pessoas acima, pessoas abaixo. Até esse momento sempre tem. Ou era uma coisa fragmentada? Ele é dividido em células. E cada célula é totalmente independente da outra, chama loja. Tá. O inglês é lodge, que lodge quer dizer alojamento. Foi traduzido errado para o português. Era para ser alguma coisa desse tipo. O nome correto é alojamento. Tá. E aí eles se juntavam, era uma taverna, eles se juntavam para beber e filosofar. Né? E aí esses pensadores se juntavam. Mas como começava essa organização? De um cara... Normalmente vai acontecer o passado, né? Já vou responder uma pergunta que está no chat paralela a isso. O de sempre. Não leia o chat enquanto está na conversa. Eu vou convidar você porque te conheço, nós temos pensamentos em comum e vou te falar, vamos pra taverna que os meninos gostam de conversar. Não, mas a minha pergunta era assim, tudo bem, você me convidou... Papo de convites. Tudo bem, mas tem um chefe, tem alguém que organiza... Estruturalmente ainda não. Nesse começo não. Porque tem muitos ritos diferentes. Depois a gente vai entrar num ponto da maçonaria que chama ritos. Tá bom. Que a galera olha e fala, maçonaria é tudo igual. Alguém pega o celular dele aqui pra ele não ficar vendo o chat aqui. Só no Brasil tem 8 rituais diferentes. Então eles tinham esse ritual de abertura, fechamento da reunião. Tá. Que é igual você faz aqui, ó, lá terráqueos, passa a vinheta. Então, mas não tinha, por exemplo, colaborar com dinheiro, colaborar com algum jeito. Tinha, tem todo um processo, porque isso vem da alquimia. Então aí você já colocou um elemento novo. Um elemento novo. Então você tinha ali, você estava dividido ali nos 4 elementos. Então você tem uma primeira parte que é isolar aquela estrutura dos olhares profanos. Então, elemento terra. Tá. Mas isso quem criou? Isso não, isso já é briga. Não concordo nada com isso. O ponto mais interessante que eu acho que vai ser legal pro Marcelo o Marcelo continuar é que a maçonaria ela vai beber de diversas correntes de pensamento. Então você vai ter o hermetista, vai ter, por exemplo, o Rosa Cruz, depois a gente vai falar. Você vai ter o alquimia, o cara que estudava alquimia. Então você vai ter diversas pessoas de correntes de pensamento diferentes. E um cara mas não tem uma dominante. Não existe. Não existe, eles são todos isolados nesse momento. A gente tá 1300 com o Jacques Desmoulins morrendo, os templários foragidos e esses grupinhos se escondendo. Vários mini grupos para não morrer. O objetivo deles era não morrer e continuar existindo. Continuar existindo e como é que progredindo na ciência dele. Tentando continuar os estudos e progredindo. Como é que eles cresciam? Tipo, eu tenho um matemático aqui, tipo, a igreja mandou matar outro matemático. Os caras iam lá e sumiam com o cara. Entendi. Protege o cara. Só que os dois matemáticos começavam a ficar escondidos juntos. E aí os caras começavam a trocar ideia. Entendi. Então, o Isaac Newton foi um grão-mestre da maçonaria, para ter uma ideia de como a coisa era grande. Você tem grandes vultos, né? Você tem, por exemplo, atualmente, né? Vários alquimistas, pensadores de diversos momentos. Não, mas vamos falando em nomes... Shakespeare. Você pega os presidentes dos Estados Unidos na atualidade mais, você vai ver que... Os antigos, né? Quem, por exemplo? Washington. Os Founding Fathers. Todos eram Você vai ver os próprios Estados Unidos, a estrutura do país foi... Benjamin Franklin. Totalmente definida ali. Aí vamos falar que é Illuminati.